Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é aplicado aos alunos do 8º ano do ensino fundamental. E o nosso assunto são as metrópoles e metropolização. Não é um assunto que você tem um convívio diretamente aqui onde nós vivemos, mas para quem já viu pela televisão, pela internet ou qualquer outra forma de comunicação, ou até já fez viagem com seus pais, já teve contato com o que nós vamos ver no decorrer da nossa aula de hoje. Então acompanha comigo. Metropolização, o que é? Metropolização é o processo de crescimento urbano de uma cidade e sua constituição como centralidade de uma região metropolitana, isto é, de uma área composta por vários municípios que congregam a mesma dinâmica e espaço territorial. A metrópole passa a ser vista como uma zona na qual as demais cidades tornam-se dependentes e interligadas economicamente. Se nós levássemos em consideração a nossa realidade daqui, do Acre, nós, a longo prazo, vamos dizer agora, mas pegaria Rio Branco e Senador Guiomar. Então, à medida que elas se juntassem e tornassem dependentes uma das outras economicamente na órbita de Rio Branco, e aí eu pegaria Bujari também, todas as cidades no entorno, que você não conseguisse mais ver o limite uma da outra, esse é um processo de metropolização. Esse processo, quando ele se completa, que a gente já não consegue mais definir onde são as fronteiras, aí você tem uma região metropolitana. Mas vamos então para o outro conceito que a gente precisa entender. Vimos metropolização, que é o processo até chegar à metrópole. Então, o que é metrópole? Uma metrópole nada mais é do que uma forma de classificação das cidades que possui importante força política, econômica e social. Uma metrópole também costuma estar conectada a uma região formada de 2 ou mais municípios independentes, que juntas são denominadas de área ou região metropolitana. Essas regiões metropolitanas são resultados do processo intenso de conurbação, essa coisa de se juntar, as construções vão avançando ao ponto de, juntou uma cidade na outra. Ou seja, a junção física dos espaços urbanos de municípios próximos. Então, quando você pega o ABCD paulista, você só vai identificar onde é que está um a partir do nome da rua ou das placas. Mas visualmente olhando é praticamente uma coisa só. Então, isso é o que acontece com as regiões metropolitanas. E aí é importante a gente destacar isso olhando por uma perspectiva mundial e também do nosso Brasil. Quem são essas metrópoles? Então, as maiores metrópoles mundiais são, em primeiro lugar, Nova York, nos Estados Unidos, possui cerca de 20 milhões de habitantes, é mundialmente conhecida como The Big Apple. Segundo lugar, Tóquio, no Japão, possui cerca de 12 milhões de habitantes e ainda é considerada a maior concentração urbana do planeta. O país é pequeno, então a tendência é o adensamento da população. Em terceiro lugar, São Paulo, no Brasil, possui mais de 11 milhões de habitantes em uma área de mais de 1.000 quilômetros quadrados. E aí, nesse momento, é importante a gente classificar como é que estão classificadas essas metrópoles. E aí, as metrópoles também são classificadas de acordo com o nível de grandeza, complexidade geográfica e econômica que possuem, pois entre elas há uma infinidade de distinções para categorizá-las. A exemplo, podemos ressaltar que algumas metrópoles possuem uma gigante influência sobre até mesmo outras metrópoles, localizadas até em outros países. Deste modo, para melhor compreensão, elas foram classificadas em 3 tipos. São eles: as metrópoles globais, as metrópoles nacionais e as metrópoles regionais. Vamos ver cada uma delas agora daqui para frente. Metrópoles globais devem ser definidas como as cidades que são referências, não somente em torno de si,
mas há uma área que vai além do território nacional. O próprio nome diz global, metrópole global. É importante ressaltar que são capazes de exercer grande influência econômica, geográfica e internacional, polarizando mercados internacionais, até mesmo em outros continentes, de forma intensa e simultaneamente. A exemplo disso temos Londres, na Inglaterra, Nova York, nos Estados Unidos, Paris, na França, Tóquio, Japão, São Paulo, Brasil, Joanesburgo, na África do Sul, Rio de Janeiro, Brasil, Cidade do México, no México. Então, vimos aí que só o Brasil tem duas grandes metrópoles globais que têm uma influência tanto nacional como internacional, que é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Marquem essa informação aí para lá no final, no Exercitando, você conseguir se dar bem. Quanto às metrópoles nacionais, devem ser compreendidas com mais cidades que exercem essa influência apenas dentro do seu próprio país. Viram que a anterior ela tem uma influência internacional, por isso metrópoles globais. Essa tem uma influência predominantemente nacional, em que não se observa a influência dela sobre as atividades econômicas realizadas pelos outros países. Vale destacar que essas metrópoles se interligam indiretamente à cadeia econômica internacional através das metrópoles que compõem o território nacional ao qual estão inseridas. No caso brasileiro, os principais exemplos são Brasília, que está na própria foto aí, ilustrando na sua tela, Porto Alegre, Recife, Curitiba, Salvador e Belo Horizonte. Quanto às metrópoles regionais, são caracterizadas por possuírem uma abrangência mais restrita, atingindo uma área geográfica limitada. Estão percebendo aí? A global, uma abrangência bem maior, internacional, mundo. A nacional você vai ter uma restrito ao próprio espaço territorial brasileiro. E agora a regional é mais aqui, interno. Então ele vai dizer, atingindo uma área geográfica limitada com uma região em torno pouco abrangente. Entretanto, esses fatores não limitam que essas cidades apresentem altos índices de crescimento populacional e econômico. E as metrópoles regionais são caracterizadas por possuírem uma abrangência mais restrita, se comparada com uma metrópole global ou nacional, atingindo uma área geográfica limitada, com uma região de entorno pouco abrangente. Entretanto, esses fatores não limitam que essas cidades apresentem altos índices de crescimento populacional e econômico. Os exemplos dessa categoria de metrópole no Brasil são Campinas, em São Paulo, Manaus, Amazonas, a figura aí na sua tela, Belém, no Pará, e Goiânia, em Goiás. Então esses são os casos de metrópoles regionais. E aí, com base nessas informações, é que nós convidamos você a ficar atento no nosso Exercitando para ver até que ponto você conseguiu absorver esse estudo que acabamos de fazer sobre metropolização e metrópoles. Vamos para a primeira, então? É importante ressaltar que são capazes de exercer grande influência econômica, geográfica e internacional, polarizando mercados internacionais até mesmo em outros continentes. A exemplo disso, São Paulo no Brasil. O trecho mencionado está associado a letra A, metrópole regional. Letra B, metrópole nacional. Letra C, metrópoles globais. E letra D, metrópoles provinciais. Analisou bem? Não parece ser uma questão difícil. Fez a sua escolha então? A resposta certa é letra C, as metrópoles globais. Nós vimos, inclusive, na minha fala, que tem o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos para a segunda e última questão. Torço para que você possa acertar esta também. Vale destacar que essas metrópoles se interligam indiretamente à cadeia econômica internacional através das metrópoles que compõem o território nacional,
a qual estão inseridas. No caso brasileiro, os principais exemplos são... Presta bem atenção para não se equivocar. As alternativas têm que estar associadas àquilo que a gente estudou anteriormente. Nenhum estado diferente pode estar enquadrado na sua resposta correta. Letra A, Manaus, Rio de Janeiro e Acre. Letra B, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro. Letra C, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E letra D, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. Conseguiu aí analisar qual é a resposta? Vamos lá então? A resposta correta é letra D, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado com nossas aulas. Se você tiver interesse de assistir essa aula novamente, é só acessar a plataforma Eduque ou qualquer outro componente curricular que você também queira se aprofundar. Com isso eu me despeço e agradeço a todos e até a próxima aula.